Meus queridos professores, ouvintes, amigos, vos saúdo com a paz do Senhor. Quem nos fala é o Diácono Eliabe Moura. Estamos aqui mais uma vez na EBD em Síntese Podcast, desta vez para comentar a lição 10 de Juvenis. Estamos com uma lição maravilhosa, já na 10ª lição, já está pertinho de terminar, trabalhando nesse trimestre com os personagens marcantes da Bíblia, como disse o terceiro trimestre, né? E a lição de hoje, lição de número 10, com o título Maria, o que responder ao chamado de Deus. Estou aqui mais uma vez com o diácono Francisco Lima e com o companheiro João Felipe, estão conosco aqui para que a gente possa comentar. Como vocês estão, meus queridos? Amém, tudo ótimo, graças a Deus, a paz do Senhor, professor Eliabe. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, com o professor João, e cooperando aqui com os professores, com os alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. A maior escola do mundo, né? O que seria de nós? A escola do mundo. Escola dominical é benção. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, querido professor, querido você que acompanha nosso podcast, a paz do Senhor Eliabe, João Francisco, Diácono Francisco. Estou muito feliz também de estar aqui mais uma vez. No último encontro da gente foi na lição 7, né? Isso. Estamos agora na lição 10 já, para tratar sobre uma personagem extremamente importante no contexto bíblico, e vai ser benção. Amém. Manifestar já a minha gratidão aqui mais uma vez à diretoria da igreja, diretoria da IADER, na pessoa do pastor Martim, nosso pastor Reinaldo também, que é o diretor do departamento de ensino. Deus tem abençoado para conduzir a nossa escola bíblica, que tem sido bênção, tem crescido, né, tem amadurecido, e tem sido um canal de bênção para muita gente, né? Hoje o novo convertido ele é formado ele é formado dentro da escola dominical, e a partir daí, na sua trajetória cristã, nós todos temos a oportunidade de aprender um pouco mais com os irmãos mais experientes, e a escola dominical ela vem abrindo essa porta. Deus abençoe todos os irmãos que vêm conduzindo a escola dominical, vocês professores, o pastor da sua igreja, em especial ao pastor Reinaldo, que está à frente desse departamento, e ao nosso querido presidente, pastor Martim. Como foi dito, hoje nós comentaremos sobre a lição 10, que é a lição Maria, o que responder ao chamado de Deus, né? Eu acho que a gente quebra até um pouco de paradigma. A gente sabe que há uma diferença de ensino entre os católicos e os protestantes sobre Maria, né? E a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, porque às vezes, o João Francisco e João, eu já vi muitas vezes irmãos protestantes criticando Maria, como se Maria não tivesse sido importante para todos nós, né? E a gente sabe da importância de Maria. Maria era uma mulher virtuosa, né? Ela foi digna de ser mãe do Filho de Deus, apesar de não ser digna de ser adorada, mas ela foi uma mulher virtuosa. Então a gente não pode deixar de enfatizar a importância da mulher que foi mãe de Deus, da mulher que foi mãe do Filho de Deus. Então a gente tem como objetivo de hoje descrever um anúncio do plano divino a Maria, enfatizar a resposta ideal aos propósitos de Deus e destacar que vale a pena permanecer firme, né? Então, iniciando hoje no tópico 1, quem é Maria, né? Quem foi Maria, né? Maria, o nome Maria, que tem um significado, que tem o seu significado aí, como a gente pode traduzir como pureza, uma mulher pura, né? Ela era uma moça preparada, né? Já havia uma promessa, já haviam promessas sobre Maria. Então, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15, no início da criação, depois da queda do homem, a gente vê o próprio Deus falando ali que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, e a semente dela e a sua semente. E esta feriria a cabeça, e a semente da mulher feriria o calcanhar da serpente, né? Essa passagem é até confundida um pouco também pelos católicos, como se fosse Maria que ferisse a cabeça da serpente. A gente sabe que o Messias, o Cristo, é quem fere a cabeça da serpente.
Então, temos uma promessa de que o Messias viria, né? Temos uma promessa também, temos uma promessa, uma profecia deixada por Isaías, no capítulo 7, versículo 4, quando a Bíblia fala que, o Isaías ele fala que uma virgem conceberia, né, e daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. Então, tanto Maria quanto José, eles pertenciam à casa de Davi. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias ele nasceria de uma mulher, ele seria da descendência de Abraão e também da tribo de Judá, né? E aí nós temos aí a escolhida por Deus, né? Quando o anjo Gabriel desce e anuncia que ela seria uma mulher, que ela já era uma mulher bem-aventurada, né? Porque através dela viria à Terra o Salvador, né? O Messias prometido, ele viria através de Maria. E interessante, Eliabe, que nesse contexto de quem é Maria, a gente vê já que o próprio comentarista vai trazer algumas características que mostram a importância dela, né? Porque, querendo ou não, ela teve a sua importância na história, tanto como você disse, ela foi a mulher escolhida para ser a mãe do Salvador. E o interessante é que imagina a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a alegria que Maria teve ali ao ser escolhida para ser a mãe do Salvador, do Messias, sabendo que ela era um cumprimento de uma profecia. Diga aí, você passou a sua vida todinha sendo ensinada e escutando de pessoas falar sobre uma profecia, e agora você se vê como cumprimento de uma profecia, fazendo parte do cumprimento da profecia. É uma responsabilidade que você coloca ali sobre suas costas e, ao mesmo tempo, deve ser uma felicidade muito grande. Eu tenho certeza como ela ficou muito feliz, como o próprio texto vai nos dizer, né? Quando vai relatar ali ou falar sobre Maria. E Maria, ela tinha descendência de Davi, né? Já entraram em consenso que tanto José como Maria tinham sua descendência vindo direto de Davi, que mais uma vez cumpria a parte da profecia, né? Quando diz que viria de Davi um rei e que o seu trono seria eterno. E eu fiquei só imaginando como deve ter sido para ela receber essa notícia, né? Que ela seria a mãe do Salvador, mostrando como ela teve um papel fundamental, não só de ter, mas também de educá-lo e de criá-lo, dando bons ensinamentos, moldando o caráter dele desde pequeno, porque a gente sabe que o trabalho dela não terminou depois que dali da manjedoura, né? Ainda teve toda a amamentação, toda aquela questão materna que toda mãe passa, e todo aquele cuidado com seu filho, com sua criança, em educá-lo, em protegê-lo, e, enfim, nossa irmã Maria foi uma bênção na vida de Jesus. Ela sabia que estava sendo ferramenta do Senhor, né? Ela sabia, ela teve plena certeza do chamado que ela tinha, e da importância do seu ministério para o reino, né? Você veja que em momento nenhum ela disse não, ela pensou em desistir, em não fazer parte. Não, ela simplesmente aceitou o seu chamado e cumpriu com excelência. Pois é, e Romanos capítulo 1, versículo de número 3, Paulo diz assim, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esse é justamente o versículo, professor Eliabe, professor João, que embasa, né? Por inferência, a gente aqui tem certeza que Maria também era descendente de Davi, assim como Lucas 27, que fala que José é da casa de Davi. E esse contato com a carne só foi possível através do cordão umbilical, onde passou toda a identidade genética ali, né, os dados cromossômicos. Então, de fato, Jesus vem da casa de Davi por Maria e também por adoção ali por José. E isso é interessante falar porque isso aqui é um cumprimento exato, né? O cumprimento exato a gente tem aqui quando olha para essas informações teológicas. E ele vem como um presente, porque o anjo vem até Maria e diz, olha, o nome dele será Jesus.
Isso é interessante demais, isso tem todo um significado. E, assim, quando a gente para pensar, né, filosofar em torno de todas essas questões, a ponderar os porquês ali, a gente observa que, de fato, ter Jesus na gente, conosco, dentro de nós, não significa ausência de complicações, de problemas, porque, olha, a mãe de Jesus, Maria, com ele no ventre, já sofreu perseguições ali. Ele nascendo ali, né, isso, ela sofreu complicações, dificuldades, porque olha como era complicado, hein? Receber aquela informação do anjo e agora separar uma coisa da outra, porque nunca tinha conhecido o varão, como ela mesma falou, e ela pergunta, como é que isso vai acontecer? Imagina essa questão toda, né? Aí o anjo fala, em Lucas 1,35 está escrito, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, mas só que assim, se não for pela fé, a gente não consegue resolver essa questão. De fato, ela era uma mulher de fé, uma mulher de oração, alguém muito temente a Deus, como a gente pode notar nas Escrituras, isso inclusive, quando a gente olha para o texto que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, todos estes perseveravam unanimemente, ali está Maria, a mãe de Jesus, diz Lucas ali escrevendo esse tratado, segundo tratado, uma mulher de Deus, né, temente. Irmão Francisco, a gente vê Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, primeira carta aos Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, poxa, como acreditar numa coisa dessa? Eu nunca conheci varão, nunca conheci homem, de repente me vem o Espírito Santo, eu vou conceber aqui sem ter conhecido o homem, como é que eu vou chegar para o meu noivo e dizer para ele que eu estou grávida para a comunidade judaica, como é que eu vou me... Né? Exatamente, então é algo só com muita fé mesmo. Porque meu povo é um povo zeloso, isso tudo é uma confusão na mente dela, ela fica aqui pensando, então, ou seja, não, só aquilo que o anjo disse, né? Se não for pela fé, não, de fato, fica difícil de caminhar junto com aquilo, mas não, ela era uma mulher de fé, uma mulher de oração, alguém muito, né, temente, a gente vê isso ali pelo seu comportamento, ela não procurou saber, através dos porquês, porquê e como se daria, não, ela simplesmente abraçou aquela mensagem revelada e Deus foi cooperando, professores, porque quando ela sai dali, uma vez recebendo aquela mensagem do anjo Gabriel, ela vai na casa da sua prima Isabel, e dali Isabel, quando Maria saúda Isabel disse que ali sentiu que o que estava nela, o que vinha dela era diferente, entende? A criança que estava dentro de Isabel se movimenta, e aí Isabel fala que ela é bem-aventurada, que ela é bendita, mas não só ela, mas o fruto que está dentro do ventre dela também. Então, Deus também foi animando, Deus também foi usando das situações que estavam acontecendo ali. Por exemplo, quando ela é visitada pelos três, né, magos ali, a gente chama de três, isso tem uma tradição toda, por causa dos presentes, mas outros que quiserem dizer que não eram três também não estão errados. Eu prefiro aceitar a ideia de que eram três, isso teologicamente é bem discutido. Então, ou seja, assim, quando aqueles magos visitam ali, ela, também há uma confirmação, é Deus mostrando que o filho, que a criança é especial e que Deus está com ele. Quando eles fogem de Herodes e sobrevivem, né, distante de Herodes, Deus também está mostrando. Então, ou seja, mas isso tudo foi possível, né, Maria sentir Deus tão perto dela e com ela, porque no começo, de fato, ela creu, né? Muita gente, isso aqui até pedagogia pura, né, na Bíblia para a gente, é um ensinamento. Muita gente não vive o melhor de Deus, o melhor que Deus tem separado para ela, professores. Por quê? Porque não acredita, desconfia, entende? E como o irmão falou aqui, usando a Bíblia Sagrada, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E às vezes a gente não sente o que Deus, ou não recebe de Deus, porque a gente quer se aproximar de Deus duvidando, aí já não é possível acontecer, né? É difícil para o mundo acreditar no intangível, né? Naquilo que ele não pode tocar, naquilo que ele não pode ver. Mas esse é o Evangelho de Cristo, né? É poder de Deus. Então, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo ali na vida na vida de toda Israel ali, a gente vê o impacto. Eu mesmo, eu confesso a vocês que no início da minha fé eu tinha dúvidas
Poxa, quando eu ia à igreja, que um pregador, um pastor dizia: olha, Jesus Cristo morreu na cruz por você. E eu me perguntava: poxa, Jesus morreu por mim? Quer dizer que se Jesus não tivesse vindo à Terra e não tivesse morrido, e não tivesse ressuscitado, eu não estaria vivo? Qual é o sentido desse morreu por mim, né? Eu não compreendia isso. Então, a maturidade cristã vai vindo, a gente vai estudando, vai aprendendo. A escola dominical tem importância nisso também. E hoje eu compreendo a dimensão, o tamanho do sacrifício que Cristo fez na cruz. Poxa, o que seria de mim se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse o evangelho ter alcançado a todos nós, aos gentios, às pessoas que não faziam, aos que não são de Israel, os que não são da descendência de Israel. Então, a gente vê o poder do alcance do Evangelho de Cristo através da morte de Jesus. E tudo isso é um cumprimento de uma promessa que Maria foi uma ferramenta de Deus para que a profecia se cumprisse. Então, ela, de fato, tem a sua importância. Né? A gente vê, tem até um dito católico que fala que a Maria passa na frente. Maria não passa na frente de ninguém, né? De ninguém no sentido, ela não passa na frente. Essa aqui não, essa aqui é bíblica mesmo, né? A da Bíblia não, ela não passa na frente de Jesus, né? Então Jesus de fato, ele é o nosso Senhor, né? Mas ela tem sim a sua importância. A gente não pode deixar de enfatizar a importância de Maria em todo o cumprimento dessa profecia que é algo maravilhoso que nos alcança até hoje. E já comentando sobre um pouco de como foi essa dificuldade, toda essa questão inusitada que foi ela receber essa informação, né, que ela seria a mãe do Salvador. Eu fico imaginando na cabeça dela como foi processar essa informação. Com certeza dali, naquele dia todo, ela ficou tentando imaginar ali, não sei como é que seria, como deve ter sido para José acreditar na história, como deve ter sido complicado para todo mundo, porque hoje a gente para Do ler. nada, né? Do nada, assim, algo Exatamente. inesperado. A gente para ler e já acha extremamente difícil compreender um negócio desse que, como o senhor disse, se não for pelos olhos da fé, você não consegue enxergar como isso pode ter sido concebido mesmo. E imagine para ela entender como seria isso, como se daria isso, como José teve que realmente, se o anjo não tivesse dito nada a José em sonho, basta, José tinha ficado doido com a situação. Porque é difícil acreditar, né? Você lá, pronto a desposar alguém, e a pessoa aparecer agora buchuda e a pessoa dizer, não, foi o Espírito Santo. Rapaz, é difícil. É difícil, é difícil. Mas o importante é que de tudo isso, a característica maior de Maria é que ela aceitou o plano divino para a vida dela. Mesmo com essa visita tão inesperada, né? A gente sabe que o anjo Gabriel chega até ela e anuncia e diz: olha, você será mãe do Filho de Deus e ele será o Emanuel. Todas essas profecias que foram ditas aí, que você lê aí nos pergaminhos de Isaías, vai se cumprir nele. Ele, como já foi dito aqui há um tempo atrás, num dos nossos podcasts, ele é a consumação dos tempos. Ele é o tema de tudo. Todas as profecias que foram ditas apontavam para essa criança que agora vai estar aí no seu ventre. E o anjo, em momento nenhum, perguntou: você aceita isso? Você quer isso? Não, ele simplesmente chegou e disse: Maria, tu vai ser a mãe. Acabou-se. Ele não disse: a gente veio perguntar aqui se você queria ser. Não, você vai ser a mãe. E ela, como uma serva obediente, ela como uma serva fiel, que realmente cria naquilo dali, no que estava vendo, ela não contou conversa. Na conversa com o anjo, ela se questiona um pouquinho e diz: não, pronto, ela aceitou ali o E plano que outra, Deus outra tinha para coisa ela. interessante, João, é que pela cultura judaica ela estava desposada, né? Ela estava prometida, ela tinha uma promessa de casamento com José, e pela tradição judaica estima-se que ela tinha ali entre 12 e 16 anos, ou seja, era uma componente da classe dos juvenis nos dias de hoje, né? E mesmo sem tanta maturidade no que tange, no que diz respeito à vivência, à experiência de vida,
mas ela já tinha certeza do chamado de Deus na vida dela, né? Ela em momento nenhum ali pensou, poxa, eu tenho planos para minha vida. Ela com certeza tinha planos, ela estava para casar, então ela tinha planos matrimoniais, e de repente é uma coisa que eu digo muito, poxa, esses dias alguém chegou para mim e disse, Eliabe, e aí, você já pensou como é que vai ser quando você for pastor? Quem foi que lhe disse que eu vou ser pastor? Eu também não estou dizendo que não vou ser, mas assim, poxa, a gente quer traçar um plano para a nossa vida, vamos pensar no hoje, porque o amanhã Deus o sabe. Não que seja errado você almejar o episcopado, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente vive os planos de Deus e os sonhos de Deus, nem sempre eles são os mesmos que os nossos. E a gente precisa simplesmente confiar que vai dar tudo certo. Eu sei que na nossa adolescência, às vezes, você, poxa, a natureza humana, ela quer fazer com que você tome conta da sua vida, tome a direção da sua vida, mas quando você tem a certeza daquele que você crê, você sabe que é melhor nas mãos dele do que na sua. Eu não sei o que vai acontecer. Quantas vezes eu já orei ao Senhor, pedindo coisas ao Senhor lá na frente, e o Senhor não me deu. Lá na frente o Senhor me deu uma outra coisa, e eu fiquei pensando, meu Deus, ainda bem que tu não ouviu minha oração. Porque se eu tivesse ouvido minha oração logo no início, eu não tinha alcançado a bênção que eu alcancei agora, né? Mas a gente não sabe, o Senhor sabe o que vem no futuro. Eu me lembro de uma coisa simples, na época eu tenho uma filha, e aí quando minha esposa estava grávida, ela disse assim, eu queria que fosse gêmeos, porque se fosse gêmeos eu ia ter logo as duas crianças de uma vez, não ia passar pelo parto de novo. E aí quando minha filha nasceu, recém-nascida, ela viu as dificuldades ali, aprendendo a ser mãe, e ela mesma disse, ainda bem que Deus não ouviu minhas orações, né? Porque dois, a carga ia ser pesada. E aí a gente vai entendendo que são os planos do Senhor, a direção do Senhor, a gente não faz ideia do futuro. Deus sabe, Deus ele nos conhece. Então é melhor confiar no Senhor. E ela mesmo com pouca idade ali, ela já tinha plena confiança no Senhor. Ela sabia que melhor era seguir os planos de Deus. Então, você jovem, você adolescente, você professor de jovem, a gente deve estimular os nossos jovens. Quantos exemplos a gente tem de pastores, de líderes que começaram a sua trajetória, a sua carreira cristã cedo, aos 10, 11, 15, 16 anos, 20 anos. Então, Deus ele pode muito bem despertar o chamado dele na vida de um adolescente que você está ali ministrando a sua aula, que você está ali orientando, já é uma ferramenta do Senhor que o Senhor está preparando para algo grandioso. Pois é, aqui no tópico de número 3, olhando para cá, a gente tem como título Fé, a resposta certa ao plano de Deus. E é isso, quando não se sabe o que fazer, como quando você não tem uma resposta já pré-elaborada, porque esses inesperados na vida do crente, do servo de Deus, é algo repetido. A gente já vê, desde a Antiga Aliança, essas ações de Deus. E Maria, ela, por ser uma temente, por ser alguém que tinha esse acesso, né, direto ao Deus de Israel, conhecia a história, aquilo que estava chegando ali dos seus pais, até ela, a casa, né? E isso, a gente percebe o seu preparo acreditando. E é isso que o tópico 3 aqui traz para a gente, fé. A resposta certa ao plano de Deus. Quando não se tem o que dizer, basta responder crendo. Como é que você responde crendo, né? É avançando, é o sim a Deus, dizendo que o que muitos homens e mulheres de Deus na história já disseram, mostra as escrituras, e quando não falaram, a gente vê que foi em frente como resposta. Então, a mãe do Senhor Jesus Cristo, mesmo não acreditando, quando aqui de forma introdutória a gente sinalizou aqui para os irmãos, mesmo não acreditando, assim, bem no sentido de saber, não acreditava porque ficou ali espantada, mas como é que vai acontecer isso? A situação, né? Oi? De compreender a situação. Ela não tinha entendido muito bem, processado o que aconteceu ali. Porque é algo... As melhores palavras aqui foi agora do professor, né, João. Não compreendendo, não entendendo a situação, porque você, como é que pode isso? Visto que eu não conheço o varão, o espanto está nisso aqui. Né? Eu nunca vi isso acontecer, mas como assim? Que eu sei que mulher que era estéril, né, o Senhor trouxe ali a oportunidade da criança vir ao mundo, eu sei que mulheres de idade avançada isso aconteceu, mas que não teve relação com o varão, veja, sem acreditar.
tá ali pensando, meio que girando, aí o anjo diz, olha, isso vai acontecer através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ali, Maria se acalma e diz, bem, se é Deus que está dizendo, eu vou acreditar. E é isso que muitas vezes falta nas pessoas, a fé para ir em frente, a fé. O jovem, ele tem muitos obstáculos, mas ele não percebe que ele tem as Escrituras, a palavra de Deus com ele, em meio aos obstáculos, em meio às barreiras que se apresentam. E daí Maria viu que o anjo estava ali com ela, trazendo a mensagem, a palavra de Deus, então ela resolveu crer. Aí ele diz aqui, por mais incrível que possa parecer, olha que interessante, gente, em meio a tudo isso, essas complicações, essa dificuldade para acreditar num todo, né? Veja que interessante, Maria não pediu mais detalhes ao anjo sobre o extraordinário plano de Deus, sobre o que estava para acontecer. A partir dali, quando o anjo disse, descerá sobre você, sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, ela teve aquilo como suficiente. E é isso que precisamos fazer. É isso que precisamos todos os dias, gente. Assim, como aquele que, ou aquela que posiciona, que reafirma, que sabe que, além de dizer sim para Deus, está ali disposta a ir em frente. Como eu disse lá no início, de forma introdutória, o Senhor foi confirmando com ela. E Deus faz isso ainda neste tempo. Ele, quando a gente diz sim para Ele através da fé, Ele vai criando jovem, né, aos juvenis. O Senhor vai criando, vai abrindo porta, mas Ele não vai só abrindo porta, Ele também fecha a porta. Então a gente tem que entender que o Deus que abre é o Deus que também tranca. Uma coisa eu sei, abrindo trancada, né, aberto ou trancada, eu estarei guardado. Porque sobre a sombra do Onipotente, eu estarei sempre protegido. Então, a vida de Maria, a leitura, quando a gente olha, né, que às vezes é uma das figuras, a gente tem 6 Marias, outros dizem que a gente tem 5, porque uma Maria se repete, mas nenhuma Maria é tão especial ou mais especial do que Maria, a mãe de Jesus. Né? E eu disse ainda que ela abrigava consigo, dentro dela, o próprio Jesus, o Cristo, o Salvador, o Deus ali, né, menino, ali nascendo e todo mundo já olhando para ele e ele criando, causando espanto, já sendo perseguido. Jesus na vida de Maria, Deus com ela ali presente, Deus conosco, gente. Está ali. O verbo que se fez carne, encarnado com Maria. Veja que ela teve uma fé tão grande em Deus, ela resolveu obedecer, mas assim, obedecer mesmo, ao ponto de que mesmo já desde criança, passando por tudo aquilo, sufoco, perseguição, Herodes querendo matar, porque sabia que ali estava alguém que, de certa forma, o ameaçava, mas ela não abriu mão. Ela não deixou, em momento algum a gente vê dúvida nisso. Sabe o que ela diz? Lucas capítulo 1, versículo 49. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Olha, gente, que coisa linda. Lucas 1, capítulo 1, versículo 49. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então, isso aqui retrata, né? Traz aqui para a gente, de fato, que nós estamos falando de uma pessoa cheia de fé. Agora, precisamos refletir. Será que, para nós, apenas essa explicação do anjo seria suficiente? O anjo, representante legítimo ali de Deus naquele momento. Quantas e quantas vezes nós não vemos o anjo, mas temos visões, revelações. Deus usa o professor Eliabe para falar com a gente através da aula. Deus usa o professor João. Deus usa o teu professor aí na tua congregação, dizendo que você pode mais em Deus, que o Espírito Santo vai ser com você, e você diz, eu não sou capaz. Eu só tenho 14 anos. Lembre-se, nós estamos falando aqui de uma pessoa que também tinha entre 12 e 16. Mas ela não parou para dizer isso. Como pode, tendo em vista que isso e aquilo? Não, ela se limitou àquela pergunta e não trouxe porquês para impedir, né, que o plano fosse, através dela, já iniciado ali. Então é isso, precisamos refletir. Será que somente aquela explicação do anjo bastava para a gente? Se sim, estamos bem. Se não, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver que Deus trabalha dessa forma,
com obstáculo ou não, o Senhor sempre vai ter o nome dele glorificado a partir do momento que a gente passa a crer, que a gente passa a acreditar. Sabe, professor Francisco, e o senhor falando nisso, sobre a questão da fé, e como a gente já comentou aqui também, chega um ponto que é uma coisa assim, tão sobrenatural mesmo, tão contrária a tudo aquilo que se já tinha visto, se já tinha ouvido falar, que só resta isso mesmo, a fé. Porque a gente vê aí, mais uma vez, ela não compreendeu ali no momento como é que ela conceberia sem ter conhecido o homem, porque com certeza ela, por ser uma mulher e próxima a casar, ela já estava sendo orientada sobre muita coisa com isso, né? Então, temos aí uma pessoa que já tinha lhe questionado o anjo exatamente por não ter compreendido muito bem. Temos aí também uma situação do próprio nascimento de Jesus, o roteiro que narra ali o nascimento dele é uma coisa fenomenal, porque contradiz tudo que o pessoal estava esperando na época. Porque tanta cidade importante, tanta cidade bonita, bem arrumada, que o pessoal realmente era judeu de verdade, aqueles judeus bem crédulos, que colocavam o judaísmo lá em cima, aí Maria morava onde? Em Nazaré, na Galileia. A gente vê várias vezes o pessoal dizendo, rapaz, e tem como vir coisa boa de Nazaré? Porque a Galileia já não era considerada muito bem, né? Na época, porque era aquele negócio todo. O pessoal Você vê criava porco. toda riqueza teológica, se assim podemos dizer, Exatamente. estavam para os lados de Jerusalém, né? Tudo isso é como o professor Francisco falou também. Enquanto você vê algumas portas sendo abertas em certos pontos, você vê também portas fechando e vai afunilando ali, porque não fazia sentido na cabeça do povo esperar que o Messias viesse primeiro de uma família que não tivesse condições, segundo, que não fosse um Messias que fosse um guerrilheiro mesmo, um Messias político, e muito menos que ele viesse dali de Nazaré, daquela região da Galileia, onde o pessoal criava porco, demônio tinha de sobra, tinha de Roma demônio ali daquela região. Era um pessoal tão bonzinho, né? Pessoal da Galileia. E Jesus ele veio nesse contexto aí, né? E eu acho muito interessante como o roteiro contradiz totalmente a lógica humana da época do nascimento dele para provar para a gente que a fé é o único ponto e o mais importante para realmente engolir tudo isso e não é nem engolir, é até uma expressão assim errada, é realmente acreditar que aquilo dali é um fato, que aquilo dali é uma verdade, que aquilo dali aconteceu, que as pessoas presenciaram aquilo dali e graças a esse milagre que foi a concepção de Jesus e que esse roteiro todinho que Deus traçou aí para ele, é que a salvação chegou até nós, né? E, João, já adentrando aí no tópico 4, né? Vale a pena? Poxa, vocês aqui comentando e eu aqui imaginando, né? Maria, se ela fosse uma pessoa soberba, ela podia, poxa, eu tô com o Criador, o Rei dos Judeus aqui no meu ventre, eu quero regalias, né? Eu quero, né? Eu sou, Ele literalmente está com o rei na perdoe barriga, né? parafrasear aqui, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou a última Como a bolacha gente do diz aqui, pacote, me o respeite. ditado, literalmente está com o rei na barriga. Exatamente. Aí, Você faz ideia, Essa poderia falar isso, essa poderia falar isso. Essa poderia falar. você faz ideia de quem eu sou, ela podia dizer, né? Então, em momento nenhum você vê ela usando de autoridade ou soberbo, coisa do tipo. Não, você veja que quando eles descem ali para o recenseamento, que eles chegam em Belém, quais foram as condições de parto que Maria teve, né? Como ela criou Jesus, ela não criou Jesus com toda a pompa de rei aos padrões aqui da terra, né? E nem por isso ela deixou de acreditar no chamado do Cristo, né? Ela não chegou a desacreditar no chamado de Deus na vida dela. Ela, em momento nenhum, você vê registro bíblico falando de alguma dúvida que ela tinha. Você vê dúvida até por parte dos irmãos de Jesus, mas de Maria não. De Maria não. e sabe, Eliabe, só abrindo um parênteses,
Isso é um ponto muito bom que o professor pode ter, por exemplo, como um momento de interação com a classe. Falando em roteiro, peça para o seu aluno, por exemplo, como uma dica pedagógica, peça para o seu aluno, na semana que antecede a aula, em relação a esse tema, ou até mesmo no dia, tira ali 5 minutinhos da aula, diz assim, vamos lá, coloca características de um roteiro ideal para a vinda de um Messias para vocês. Quais são as características que esse roteiro... Agora peça um roteiro hollywoodiano. Bota esses meninos para pensar, usar a criatividade, que vai sair coisa boa, engraçada, e vai ser um momento muito bom de interação de um professor com os alunos, né? Peça e depois compare para mostrar, mais uma vez, que a fé é o que determina, é a função determinante desse roteiro complexo para a gente de compreensão, João, mas que olha, funcionou. uma coisa que vale a pena a gente falar é que, gente, quando tem um chamado de Deus na sua vida, vale a pena cumprir. Ele se responsabiliza por tudo. É bênção de Deus, é galardão no céu. O que não vale a pena é você assumir uma obra pela qual você não foi chamado, né? A gente sabe que isso existe, né? Às vezes a pessoa ela força a barra por uma indicação, por uma amizade, ela quer estar em determinado lugar, porque a gente sabe que hoje o que move o mundo é o poder, né? Às vezes não é nem o dinheiro, é o poder, né? A pessoa quer poder, quer status. E quando você está em um lugar assumindo uma posição em que você não foi chamado para aquilo, é só carga, é só peso, é só fardo, né? Mas quando o Senhor chama, é bênção. A dificuldade vem, as barreiras se levantam, mas elas caem por terra. Quando você é chamado para liderar, ou para pastorear, ou para estar à frente de um grupo de louvor, do que quer que seja, a obra é do Senhor, ele se responsabiliza. As barreiras elas vão se levantar. O inimigo ele vai levantar suas, ele vai movimentar vai impor suas dificuldades. A gente sabe que só se joga pedra em árvore que dá fruto. Começou a frutificar, começam a aparecer dificuldades. Mas é incrível como o Senhor ele abençoa o seu povo. Eu tenho diversos exemplos em minha carreira de liderança, em que a gente está ali liderando, movimentando alguma coisa, e é tanta dificuldade, tanta barreira, e quando chega no dia é tudo perfeito. É porque a gente é bom? É porque a gente é a melhor pessoa? É não. Só a misericórdia do Senhor, ele cuida do seu povo. Então, assim como o Senhor cuidou de Maria, ele cuida de nós. Se o Senhor tem um chamado na tua vida, cumpra o seu chamado com alegria. Incentive o seu jovem, a quem você está lecionando, para que ele entenda a importância de cumprir o chamado, né? Se o Senhor tem um chamado na tua vida, cumpra. Às vezes o chamado é tão árduo. Hoje, por exemplo, poxa, se o Senhor te chama, assim como o Senhor chamou os seus discípulos, me siga, venha, me siga. Era um chamado ali em período integral. Larga tudo que tu está fazendo. Tu é o quê? Tu é pescador? Eu vou te tornar pescador de homem. Esquece a tua profissão, só me segue. E aí você largar tudo, teus planos, teus sonhos, né? Tudo que você tem para seguir a Cristo, vale a pena? Vale. Vale muito a pena, né? Tudo Ou isso até aqui é apressar, passageiro, né? ou até apressar alguns planos, né? Porque, como o nosso diácono Francisco falou, ela estava ali na iminência de um casamento. E com certeza o casamento teve que ser apressado. E como nós conhecemos bem nossas mulheres, a noiva no casamento é a figura mais importante. Então, com certeza, ela tinha ali muito planejamento na cabeça dela que ela teve que botar do jeito que deu certo, porque esse casamento precisaria ser oficializado o mais rápido possível por conta do busto que estava vindo aí agora. E ela não trocou nada disso, né? Essa sofisticação toda. Qual é a noiva que não quer algo, né, que esse dia fique marcado na história? Mas quando o anjo apareceu para ela, a impressão que eu tenho quando eu olho para o texto é que ela preferiu, lógico, né, ser vista como uma ferramenta do que ter um casamento memorável, do que ter algo que marcasse somente entre os homens no que tange às festas ali, a tradição judaica. Mas o tópico número 4 aqui, eu gostei da finalização, que diz assim: Maria sabia que estava sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor. Olha que coisa linda. Para cumprir algo maior, algo eterno. É isso que falta às vezes. Tudo bem que você pode ter, que você pode buscar, você pode planejar. Nós queremos que você, que faz parte, né, na sua juventude, estude mesmo. Busque seus sonhos, corra atrás. Mas não esqueça, você foi separado como Maria para algo que é eterno. Nós um dia iremos, de fato, apresentar nossas mãos ao Senhor. E elas não podem, né,
de forma alguma, encontrar-se vazias. A gente precisa entender que, acima de tudo, de qualquer outra coisa, nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Que adianta correr atrás de muita coisa, querer fazer muito, né? Mas para ter um panteão, para ter teu nome numa placa de uma inauguração, de uma reinauguração, tudo isso aí, desde que seja de forma honrosa conquistado, positivo. Mas você foi chamado para fazer mais do que isso, obras eternas. E Maria se atentou a isso. Ela trocou tudo que qualquer outra que estivesse para casar, né, compromissada, comprometida ao casamento, gostaria de ter. Ela disse, não, esse aqui é o start, digo eu nas minhas palavras, né? É o start de Deus. E tudo que eu ouvi em mim, né, em mim, agora, de fato, acontece, é o cumprimento, então agora eu vou para onde o meu Senhor me mandar. E ela diz isso, né? E interessante, eu estava lembrando agora aqui, a ocasião me fez lembrar aqui de João, capítulo 2, bodas de Caná. Ali, naquele milagre ali, ela já sinalizava, né, mais forte de que o filho dela, de fato, era especial. É isso? E é isso, quando a gente tem Jesus conosco, as ocasiões, os acontecimentos, nos faz lembrar que a gente tem alguém muito forte, que a gente tem alguém poderoso para transformar muito mais do que água em vinho. Mas tudo que está ali querendo nos entristecer, nos separar de Deus, coisa do tipo. Juan Francisco, só para enfatizar sobre o chamado, eu vou até retroceder um pouquinho ao que a gente estudou. Nós estudamos sobre Jonatas, né? Algumas aulas passadas nós estudamos sobre Jonatas. E esses dias eu estive me lembrando. Quantas pessoas às vezes aceitam um chamado, mas só querem se eu for o principal, né? Se eu for o grande, né? A gente até canta aquele hino, que ele cresça e eu diminua, mas... Não quer ser o vice, não quer ser um bom vice. Exatamente. Então, você olha para Moisés, você vê ali quer ser Arão... aquele que impulsiona, quer ser o cara que vai na frente. Você vê Moisés, você vê Arão e Uri, você vê a importância dos dois que estavam ali segurando a mão de Moisés, mas você só quer ser o Moisés, né? É isso que dá ruim, né? É isso que quebra, exato. Então, a gente precisa entender, eu acho muito importante, quando a Bíblia fala que nós fazemos parte de um corpo, a cabeça é Cristo, mas o braço não pode olhar para a perna e dizer, ei, eu sou mais importante que você. A perna não pode olhar para o braço e dizer, eu sou mais importante que você. Cada um tem a sua função, e para Cristo até uma unha é importante. Então, todos nós somos importantes para o reino. Poxa, Jonatas, ele era o sucessor ao reino, e ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida de Davi, se tornou o melhor amigo de Davi. E está lá o nome dele escrito na história, né? Então, a gente precisa entender, repetindo aqui o que está escrito aqui no tópico 4 da lição. Se Deus tem um chamado na tua vida, vale a pena? Vale a pena, querido. Não se preocupe com o que é. Só cumpra o seu chamado. Como eu já disse aqui, poxa, lá na frente, quando você for tal coisa, será que é isso que o Senhor quer na tua vida? O que Ele quiser para a sua vida é o melhor. Só basta você olhar para Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez não preparado no momento, mas se o Senhor chamou, eu sei que o Senhor prepara, o Senhor capacita, e a gente sabe que no fim de tudo vale a pena. Há galardão preparado para todos nós. A gente sabe que a vida não se limita a esses 70 anos de prazo médio que a gente tem aqui na Terra, né? Lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Lá não tem Covid, lá não tem dengue, lá não tem chikungunya, lá não tem esquerda, lá não tem direita, lá só tem Cristo, né? E só tem maravilha e bonança. Então, o que a gente precisa fazer para ir morar no céu? Confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, crer que Ele ressuscitou dos mortos, né? E segui-lo, cumprir com o chamado dele na nossa vida, para que aí a gente tenha um galardão lá no céu. Em todos os momentos, a gente vai ver os personagens da Bíblia tomando posicionamentos e fazendo escolhas que refletiram para a eternidade, como o nosso irmão Francisco e irmã Eliaba acabou de dizer. Você vê, por exemplo, Maria não rejeitou a ideia de ser a mãe do Salvador. E está aí ela, consta nos registros aí para a eternidade que ela foi a mãe do Salvador. Você vê, por exemplo, Jonatas, como a gente também já comentou aqui, se ele tivesse por acaso ali escolhido perseguir Davi igual o pai e não ter sido amigo, aquele amigo fiel a ele,
com certeza uma hora o nome dele, assim como do pai, tinha sido apagado da história e acabou-se. E seu filho não teria a honraria que recebeu de Davi depois, o pobre do Mefibosete, tinha ficado esquecido lá em Lodebar. Se a gente vê, por exemplo, Ana, a atitude de Ana, que passou tanto tempo pedindo um filho a Deus, e a atitude dela dizer, pronto, agora eu tenho um filho, mas eu vou entregar para o Senhor, porque ele não me pertence. Ela entendeu que o filho que Deus estava dando pertencia a ele, mesmo ela sendo a pessoa que iria conceber. E olha aí os feitos de Samuel, que Deus, na verdade, realizou através da vida de Samuel. Era profeta, era juiz, era tudo na época. E foi uma bênção para Israel na época que Samuel estava ali. E Ana está lá escrito no livro do próprio filho lá, Samuel, porque ela tomou essa atitude. Se ela tivesse dito, pronto, o filho é meu e agora acabou-se, o filho é meu. Ela não tinha se desenrolado essa história, né? Assim, pensando, obviamente, nessas questões mais simples, dessas questões de, ela escolheu realmente fazer isso, ela não escolheu, mas são atitudes que você toma hoje em dia que vão refletir para a posteridade, para a eternidade. Então, como professor, como um orientador que nós estamos, como você, professor, é importante trazer essa consciência para a nossa juventude, para os nossos pré-adolescentes, adolescentes, que as atitudes que eles tomam agora, o fato de querer ou não seguir a vontade de Deus, o propósito de Deus na vida, vai refletir para toda a eternidade. E nós temos que entender e almejar para que essa reflexão da eternidade seja uma eternidade com Cristo. Porque nós não podemos negar a questão de que existem os dois caminhos, as duas formas. Ou é uma eternidade com Cristo, ou uma eternidade sem Ele. Ou é uma vida eterna, ou a morte eterna. Então, as atitudes que nós tomamos agora vai refletir diretamente para que eternidade eu estarei escolhendo, né? Que maravilha, né? Que tema maravilhoso de ser abordado, né? Então, queridos, cumprindo o objetivo da lição de hoje, como é que a gente enfatiza a resposta ideal ao propósito de Deus? Confiando nele, dando um sim ao seu chamado e confiando que, e mesmo que não entenda, confiar que lá na frente vai dar tudo certo. Meu Deus, mas como é que vai ser? Não se preocupe, não. Né? A visão humana ela é muito limitada. Né? A visão divina é diferente da nossa. Então, nós somos limitados. O Senhor vê além. Né? Ele é onisciente. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Ele sabe. Então, é confiar. É dizer sim e confiar. E a gente destacou aqui que vale a pena. Né? Vale a pena merecer firme. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Veja que o chamado na vida de Maria, quando o anjo desce, ele enfatiza que ela é uma mulher pura, fiel, prudente. Então, vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Né? Deus é misericordioso, ele perdoa, os nossos tropeços perdoa, mas o Senhor é justo. Né? Ele é justo, ele é fiel. Então, ele vai recompensar a sua fidelidade. Permaneça fiel, permaneça firme. Entenda que o chamado de Deus, quando ele vem na tua vida, você dando a resposta certa, ou sim, confiando, é só bênção para a tua vida. Deus vai te abençoar poderosamente. E não sei se os meus colegas têm mais algum comentário, mas estamos chegando ao fim da nossa lição. Então, agradecer a você que esteve aí nos ouvindo até agora. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe essa 10ª lição que vai ser ministrada por você. Eu sempre digo isso no final da aula. No início, quando chegar na escola dominical, dobre o seu joelho, peça a Deus para que o seu Espírito Santo conduza você, que as palavras que saiam da sua boca, que elas sejam direcionadas, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, que elas toquem o coração do jovem que vai ouvir, que desperte o chamado de Deus na vida deles, que eles compreendam a importância de dizer sim na hora em que o Senhor chamar, né? Na hora em que o Senhor olhar para ele e disser Samuel, Samuel, que eles possam se levantar e dizer eis-me aqui, Senhor, né? Estou preparado, o que tu tens preparado para mim? Eu estou disponível, eu aceito o teu chamado. É importante que Deus ele conduza a gente. Poxa, quando Deus está conosco é diferente, né? É tudo muito diferente. A gente vê que a coisa conduz de uma forma. Já tive aulas que ministrei, que eu termino a aula ali, meu Deus, de onde foi que veio isso, né? Por que eu falei aquilo? Como é que eu... É Deus ali nos dando direção, nos colocando a palavra certa na nossa boca e nos conduzindo.
E só para encerrar minhas palavras também, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Deus que chama, que apresenta a proposta a você, é o Deus que vai cuidar em toda a trajetória para que aquilo se cumpra, mesmo você entendendo ou não, só basta ter fé. E a glória de todo esse processo e todo o resultado volta para ele também, porque em todo esse processo ele tem que ser glorificado. Então, Deus que chama é o Deus que encerra a obra e o nome dele é glorificado em todo o processo. Diácono Francisco Lima, tem algo, querido, a comentar no final da lição? Só agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Professores maravilhosos, companheiros, e parabenizar, né, a todos que chegaram, já chegam no final do trimestre, aqui acompanhando a programação, participando, deixando seu comentário, aqui se inscrevendo no canal, e aproveito ainda para parabenizar a equipe, né? Como o senhor começou aqui, professor Eliabe Moura, parabenizando, falando do representante desta equipe. Eu quero, de fato, aqui dizer que esta equipe da EBD Síntese Podcast é muito importante, especial aqui para esse trabalho. Que Deus abençoe vocês e continue abençoando todos que assistem aqui, que participam, né? Orem pela nossa IEADERN, uma igreja maravilhosa, os nossos líderes aí, o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso pastor Reinaldo Odilo, que tem se esforçado muito para que esta obra avance cada vez mais. Amém, meus queridos, que Deus os abençoe, que você tenha um domingo de aula abençoado, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar, que Deus os abençoe.